Olha, veja só, nós temos aqui um número absurdo de pessoas que morreram. Começou com 64 hoje de manhã, já está em 128. A polícia diz que tem 81 pessoas presas nessa operação que envolveu Polícia Militar e Polícia Civil contra o Comando Vermelho. Essa operação foi em dois complexos, duas favelas, do Alemão e da Penha. Lembro que o Rio de Janeiro tem 26 favelas. Entre as vítimas, 4 policiais. Também há registro de moradores, de agentes da lei, no caso militares e civis feridos. Segundo pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, essa foi a operação mais letal na região metropolitana do Rio desde 1990. Segundo o governo, foram 2.500 agentes sem mandado de prisão para serem cumpridos, sem mandado de prisão. A área tem 9 milhões de metros quadrados. Dezenas de escolas e universidades tiveram que parar as aulas. Transporte público afetado nessas regiões. E por que foi afetado? Quando os bandidos viram que estava o local sendo invadido, os bandidos determinaram que outras favelas, controladas também pelo tráfico, pegassem ônibus e trouxessem os ônibus para fazer barricadas. Para você ver como a situação é complexa no Rio. Moradores lá da Penha levaram pelo menos 64 corpos para a Praça São Lucas, na estrada José Rucas, na madrugada de hoje. Pessoas que estavam lá não tinham sido recolhidas, até porque como é que as autoridades vão recolher? Se ainda tem ação do crime organizado. Com esses registros, nós temos aí então 128. Esse número pode crescer, pode diminuir, vamos ver no final a contabilidade. O balanço oficial informa 64 pessoas mortas. 60 seriam criminosos fichados e procurados. 4 policiais. Os corpos encontrados nessa tal praça não estão nos dados oficiais. Ainda tem que passar por perícia. As vítimas, homens, esses homens foram encontrados na área de Mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde ocorreu o confronto entre policiais e traficantes. Essa mata é a mata que foi utilizada em outras operações para a fuga do pessoal hospedado pelo Comando Vermelho, depois que o Supremo determinou aquelas medidas de restrições para ações policiais. O Comando Vermelho hospedava bandidos procurados de outros estados. Então, nesses que ainda não estão contabilizados, da mata, podem estar procurados em outros estados. A deputada federal Benedita da Silva, que é do PT do Rio de Janeiro, ela disse que conhece a dor, o desespero dos moradores das favelas nessas operações. Chamou a operação também de desastrosa. Veja. Quem está falando aqui é alguém que morou no morro 57 anos da minha vida. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto, colocando as famílias em pânico, colocando as crianças fora da escola. Qual é o resultado dessa mega operação? É de doer. Pra gente é de doer, de ver essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes, que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras, que cuida dos seus cachorros, dos seus filhos. São essas pessoas que nós defendemos. E elas moram lá porque não podem morar no palácio onde nós moramos. Foram mortos mais de 64 e eu tenho certeza que tem mais por aí. Foram policiais, foram agentes de segurança pública, foram pessoas inocentes. Eu volto a falar. Por que o Rio de Janeiro, a segunda cidade que mais arrecada no Brasil, que mais tem dinheiro,
a segunda cidade que mais arrecada, ela ainda tem favela. Se é uma cidade que tem tanto dinheiro, por que esse dinheiro, esse progresso, não é dividido com o seu povo? Não era para ter favela. Não era. Alguma coisa está errada. Ah, que o povo mora na favela porque não pode morar no palácio. Eu entendo, a deputada. Eu entendo. Mas por que mesmo, deputada? Não, porque nós estamos aí, né, há muitos anos na nossa redemocratização. Nós temos Constituição. E nós temos, praticamente, do governo, da deputada, do PT, foram 8 anos de Lula, depois mais 6, aí temos 14, mais 6 de Dilma, PT, e nós tivemos agora mais 3 de Lula. São mais 3. Podendo ele ainda, como ele disse que quer ser eleito de novo, podendo ter mais 4 anos de governo do PT. Ué, o governo é da senhora, deputada. Como é que não consegue modificar esse perfil? Nós não estamos falando de 1 dia, 2 dias, 3 dias, nós estamos falando de vários anos. Vários anos. Conversa, só conversa. E não combate a criminalidade, não combate, alisa a cabecinha dos criminosos. Quer ver uma? Ninguém falou do Alexandre de Moraes, que soltou o Brazão, o deputado, aliado, que mandou matar Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro. Todo mundo calou, inclusive a Aniele, a irmã dela, calou. E o Brazão, segundo a denunciação premiada do delator e matador, o Lessa, é ligado às facções criminosas. As facções criminosas. Olha, aliado, mandou soltar. Todo mundo calou. Nem a morte de um ente querido faz o pessoal sair da tal história de esquerda, direita, centro e cima e embaixo. Pô. Não, porque o cara é aliado nosso. E o que é mais grave? Esse Brazão, o Hugo Mota, cassou o mandato dele por falta. Porque ele estava preso, ele não podia ir, ele estava preso. E quando é por falta, ele pode se candidatar agora em 2026 e pode ser eleito. Pode ser eleito. E todo mundo se calou, pô. Nós estamos falando aqui de vários e vários anos no governo e a situação do Rio de Janeiro não muda. Ó, das vítimas aí, 4 policiais, sendo 2 civis, 2 militares que morreram na operação. Segundo a polícia, os civis foram alvejados durante a chegada das equipes no Complexo da Penha, quando traficantes do Comando Vermelho reagiram, atiraram. Os militares foram baleados na Vila Cruzeiro, também no confronto. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que não faltou planejamento na mega operação, que foi bem planejada, veja. A gente tem que lembrar que é um cumprimento de mandado judicial a operação, então não é uma operação que a polícia resolveu fazer, mas que ela tinha que fazer por força de cumprir os mandados judiciais. É uma investigação de mais de um ano e que está 60 dias sendo planejada, inclusive com a participação do Ministério Público Estadual. Todos os preceitos da DPF foram cumpridos. E nós sabíamos que poderia ter, não só por isso, a gente está com todos os quartéis em prontidão desde o início do dia, para exatamente poder coibir isso. O que aconteceu foi longe do que eles tentaram. Eles tentaram muito mais e muitos a polícia coibiu ou resolveu muito rápido.
e a gente estava realmente preparado, sobretudo porque havia uma perspectiva de grandes lideranças ali. Essa reação, o tamanho da reação é um indício claro de que nós estamos muito perto de grandes lideranças, inclusive a operação não acabou ainda em virtude disso, da gente ainda ter a meta e a esperança de conseguir pegar mais grandes lideranças, com pelo menos uma ou duas nós já pegamos hoje. Você tem uma ideia? Tem um cara que está sendo procurado e botaram uma recompensa de 100 mil reais. Esse cidadão, ele tem mais de 100 inquéritos abertos e algumas prisões decretadas por homicídios no Rio de Janeiro. Imagina uma pessoa acusada de mais de 100 homicídios. É disso que nós estamos falando. Mais de 100 homicídios. É uma situação terrível. Deixa eu ir ao vivo. Deputado Federal Coronel Meira, do PL, está na linha comigo. Coronel Meira, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Estou indo um momento muito difícil, né, que está passando no Brasil, mas é um momento que precisaria ser feito. A gente precisa enfrentar o crime organizado. E quero parabenizar já aqui o governador do Rio de Janeiro, não é por ser do nosso partido, mas Cláudio de Castro mostrou coragem. Mostrou coragem porque, em primeiro lugar, ele bancou a operação. Essa operação foi solicitada 3 vezes, está aqui em manchete em todos os locais. Solicitada 3 vezes ao governo Lula, pedindo exatamente para que houvesse a parceria, para minimizar qualquer que tivesse, entendeu, a nível de efetivo, a nível de organização, as Forças Armadas, vários quartéis da Marinha, do Exército, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal também poderia ter participado desta operação, mas ele bancou exatamente com a segurança pública do seu estado, do Rio de Janeiro, e a gente está aqui para dar todo o apoio. Eu quero já de início deixar duas colocações minhas bem claras, tá certo? De vítimas, ontem, só tivemos os 4 policiais. Ontem, de vítima, só os 4 policiais. Marcos Vinícius Máscara, com 51 anos de idade, chefe da 53ª DP. Rodrigo Veloso Cabral, ele só está, tá certo, há 4 anos na polícia, da 39ª DP. Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca, do BOP, excelentes policiais do BOP do Rio de Janeiro. Esses são verdadeiramente a vítima. E bandido bom é bandido morto, Cardinô. Bandido bom é bandido morto. A gente tem que entender que a sociedade precisa se posicionar. Não é que o Coronel Meira quer estar matando todo mundo, não. Mas a gente tem que entender que o cidadão de bem, o homem, a mulher, a criança, o idoso, esse é que tem que ter direito, tá certo, aí vir a ter uma proteção do Estado. O marginal, esse tem que ser recuperado pelo Estado. São crianças, tá certo, que muitas vezes não têm oportunidade de ir para uma creche, de estudar, de ter uma orientação. A família onde o pai se separou da mãe ou o pai morreu. Então essa criança muitas vezes é cooptada pelo crime organizado. Muitos outros que fazem pequenos assaltos, pequenos furtos, uma lata de leite para levar comida para casa. Essa é a obrigação do Estado ressocializar. Agora, bandido que mata friamente, bandido que só sabe fazer exatamente o mal, este, se reagir à ação da polícia, tem que ser morto sim, tem que ser abatido. Então é isso que eu sempre defendi isso a vida toda, não é porque tem essa operação ontem no Rio de Janeiro, não. Porque não tem, tá certo? A gente tem que entender e a gente luta por isso. Então colocar aqui exatamente todo o apoio. Outra coisa, Cardinô, que é bom a gente colocar aqui, só um governador do Brasil, só um até agora, que é exatamente Caiado, de Goiás, hipotecou solidariedade ao governador do Rio de Janeiro. Hipotecou solidariedade à segurança pública, aos mortos e aos homens, que realmente 2.500 policiais fizeram parte da operação. Mas nenhum outro governador, até agora, eu saiba não, parabenizar. Apesar de ser pernambucano, tá certo? Vou morrer aí no meu estado, adoro o meu estado, mas, eu, inclusive até digo, Cardinô, onde eu moro, Camaragibe, lá em Aldeia, a coisa ruim que tem em Aldeia, eu quero não ter um cemitério, porque eu quero ser enterrado em Pernambuco. Mas, como pernambucano, eu tenho que dar aqui a minha opinião, uma opinião triste. Nós não moramos num estado seguro.
Goiás, ao contrário. Se você quer morar no estado seguro, é só ir a Goiás. O governador banca a segurança pública. Ele não permite que o crime organizado se crie. Não tem crime organizado em Goiás. Eu desafio aqui algum que diga que existe crime organizado em Goiás. E aí em Pernambuco, como é que nós estamos? Qual a situação de Pernambuco? Crime organizado instalado em todo lugar. PCC e CV. PCC, CV, está mandando em Pernambuco. Nós não temos fronteiras. O Inclusive, Pernambuco há muito acabou com as barreiras nas fronteiras. É básico, é basilar. Segurança pública, primeiro ato, se chama prevenção. Abordem. Qual a abordagem que é feita, Cardinô, quando você entra? Eu convido a qualquer um que está nos assistindo aqui, Cardinô, pegar um carro comigo, e a gente vai para Paraíba, vai para Alagoas, tá certo? Vai para o sertão, a gente não é registrado, não é parado. Não tem mais blitz. É zero, entendeu? Então passa droga, passa roubo, carga roubada, todo tipo, tá certo, de delito acontece sem ter uma abordagem. Ô, então, Coronel, isso tem que falar a verdade. deixa eu lhe mostrar uma coisa que até vai servir, o senhor também da Comissão de Segurança. Mostrei aqui o ministro Lewandowski falando da tal da PEC da segurança, inclusive comentei aqui, do jeito que tá, não passa. Né? Essa PEC da segurança é outra baboseira. Mas o seguinte, a Polícia Federal, ela tem autoridade para agir numa situação dessa no Rio de Janeiro. Porque nós estamos falando aqui de uma situação de tráfico que é uma lei federal. Nós estamos falando aqui de fuzil. Estamos falando de contrabando internacional de armamento. A quantidade de armamento importado, armamento de guerra. Sem falar nas granadas, os pequenos mísseis que se disseram que eram lança-mísseis, viu? Mas aí é o seguinte, estamos falando que a Polícia Federal tem o direito constitucional de agir nessa situação. Eu mostrei aqui que a Polícia Federal tem os blindados que o governo do Rio de Janeiro queria. Os blindados. Olha só, olha os blindados aí. Ó. Tá vendo? Esses blindados são novinhos, comprados com dinheiro do povo brasileiro. Olha quanto blindado, ó. Só aí tem 4. São novos esses veículos, viu? Da Polícia Federal. Aí o que acontece? A Polícia Federal colocou esses blindados recentemente. Eu estou mostrando aqui trechos de reportagens de emissoras de TV de uma operação para combater o tráfico de pássaros, animais silvestres. Eles usaram os blindados no Rio de Janeiro, Coronel. No Rio de Janeiro. Agora, para uma situação gravíssima dessa, os blindados não foram disponibilizados para o governo do Rio. Como é que não tem blindado? Olha aí, ó. Isso aí serve, inclusive, para o senhor chamar a atenção na comissão lá de segurança, falar, ó, esse blindado do Lewandowski, da Polícia Federal, já que é ele que comanda, por que não cederam esses blindados? Né? Eu, sinceramente, não sei. Não é notícia em todo o Brasil, tá certo? A AGU barrou o uso dos blindados no Rio de Janeiro. Se não tiver uma GLO. A garantia da lei da ordem. Exatamente, Cardinô, é um absurdo. O Alexandre de Moraes ontem já avocou para ele, é o todo-poderoso. Por isso que eu digo, nós vivemos a ditadura da toga. Nós vivemos a ditadura da toga no Brasil, avocou para ele. Amigos que estão nos assistindo, isso é um absurdo. Ele está questionando a operação. Ele não deu uma declaração, certo? Lamentando as mortes diárias no Rio de Janeiro pelo crime organizado. Lamentando as crianças que são cooptadas e as famílias que são destruídas pela droga. Está acontecendo em Pernambuco, Cardinô. Está acontecendo em Pernambuco, tá certo? Então, o que a gente vê, Cardinô, é um descaso, é um faz de conta, é aproveitar o problema do item ou da narrativa de segurança pública, só é tal. Foi a PEC 18 que está aqui, que foi mandada pelo governo federal, é um faz de conta. Ele não contempla a segurança pública como um todo. Ele traz um remédio de polícia municipal para as guardas municipais, sem dizer o que é que vai dar, tá certo? Sem colocar verdadeiramente como regulamenta. Ele não traz nada sobre
Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, zero. Isso é muito ruim, os governadores não aceitam essa PEC que está aqui. Eles tiram o poder dos governadores. E aí aquela história, tem governador que não quer saber de segurança pública, só na hora da eleição, mas tem governador, e tem vários, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que estão empenhados, Mato Grosso, estão empenhados, tá certo, em os índices de violência. Mas tem exatamente governadores que não querem nada. Então você não pode, você tem um voto, a gente, quando votar, tem que mudar. Porque quando se faz pesquisa, Carlinhos, em toda pesquisa, qual é a maior solicitação, qual é o maior clamor do povo brasileiro? Segurança pública. Segurança pública. E aí vem o Alexandre de Moraes, voltando a ele, o STF, foi quem proibiu lá atrás da polícia subir nos morros. Então, eu já denunciei isso aqui várias vezes, né? O Rio de Janeiro passou a ser, o setor do Rio de Janeiro passou a ser um país dentro do Brasil. Deixa eu lhe mostrar, Coronel. Olha, mudado para o Rio de Janeiro. O governo do Rio informou que o seguinte, tem pelo menos 75 fuzis apreendidos na operação. Só ali no Complexo da Penha, o BOP encontrou 17 armas de guerra. Além dos fuzis, apreenderam também pistolas, 9 motos, 200 quilos de droga. 200 quilos. Tá? Inclusive, a Polícia Civil divulgou vídeos dos suspeitos presos, porque muita gente fica falando, não, porque morreram não sei quanto, estão falando agora em 128, né? Tudo bem, mas os suspeitos presos. Um vídeo mostra dezenas de suspeitos sentados, inclusive, no chão, a maioria aí com a cabeça baixa. No total, 81 pessoas presas. Lembrando que havia mais de 100 mandados de prisão para serem cumpridos nessa mega operação. Sendo que o principal mandado de prisão era contra um cidadão que tem mais de 100 homicídios. 100 homicídios. Segundo o governador Cláudio Castro, é irônico que policiais não possam, por exemplo, usar helicópteros. Está proibido. Os traficantes estão usando drones. Não, é o próprio governador que está falando, acusando o governo federal e acusando o Supremo Tribunal Federal. E quem tomou essa decisão e o plenário votou a favor no Supremo foi o atual presidente do Supremo, o Edson Fachin, em 2019 ainda. Veja o que diz o governador. Praticamente tudo que precisa ter para fazer o seu trabalho. E é uma tristeza. E é curioso porque a gente passou 5 anos com uma liminar proibindo o helicóptero com plataforma de tiro. E hoje a gente vê um drone com plataforma de bomba. E eu ainda não vi nenhuma ONG dessas que defendia o fim do helicóptero está criticando agora. Nem o Partido Socialista Brasileiro tem enviado nenhuma nota ainda, que foi quem fez a ação e pediu o fim do uso de helicóptero. Eu ainda não vi nenhuma nota se solidarizando os policiais e nem criticando esse uso de arma, que não pode o policial bem treinado atirar da plataforma, mas pode o criminoso usar um drone com bomba. Então são essas idiosincrasias que a gente vê. O governador tocou na ferida porque é o seguinte, o PSB, que é do João Campos aqui, o João Campos é presidente do PSB, foi o PSB que entrou com isso e o Fachin assinou embaixo e os policiais do Rio de Janeiro estão sem poder utilizar helicóptero como plataforma de tiro quando nas operações.